Existe uma espécie de raiva que não vive no peito. Ela desce mais fundo. Se instala na medula. Vira combustível. Substitui sangue, substitui ar, substitui tudo que antes mantinha você humano. E quando essa raiva é tudo que resta entre você e a morte, quando é literalmente a única coisa impedindo seu corpo destroçado de simplesmente desistir e apodrecer na floresta, e ela deixa de ser emoção. Vira fato. Vira física pura. Hugh Glass não decidiu sobreviver. Ele não teve escolha filosófica sobre perdão versus vingança. Ele simplesmente olhou para o abismo da morte, cuspiu sangue na cara dela, e rastejou 300 quilômetros através do inferno gelado do território inexplorado da América com um único pensamento martelando dentro do crânio: eu vou encontrar vocês. E quando encontrar, vocês vão entender o que é morrer devagar. Agosto de 1823. Dakota do Sul. Hugh Glass tinha 40 e poucos anos, o que naquela época e naquele lugar significava que ele já deveria estar morto há muito tempo. Caçador. Batedor. Homem da fronteira. O tipo de pessoa que escolhe viver onde civilização ainda não chegou porque civilização é prisão. Ele fazia parte de uma expedição liderada por Andrew Henry, subindo Missouri, mapeando território, caçando peles de castor que valiam ouro no leste. Trabalho brutal. Perigoso. Mas Glass não conhecia outra vida. E provavelmente não queria. Ele estava sozinho quando encontrou a ursa. Ou melhor, quando a ursa encontrou ele. Fêmea grizzly com 2 filhotes. 300 quilos de músculo, garras e instinto maternal transformado em fúria pura. Glass nem teve tempo de levantar o rifle. Ela veio como avalanche. O primeiro golpe quebrou costelas. O segundo arrancou pedaços de carne das costas. O terceiro abriu o couro cabeludo como se fosse papel. Ele gritou. Obviamente gritou. E os gritos trouxeram os outros membros da expedição correndo, atirando, finalmente matando a ursa. Mas o estrago já estava feito. Glass estava no chão. Respiração borbulhante porque costela quebrada havia perfurado o pulmão. Garganta rasgada, expondo traqueia. Perna quebrada em pelo menos 2 lugares. Costas abertas, carne pendurada em tiras. Couro cabeludo parcialmente arrancado. Os homens olharam para ele e viram cadáver que ainda não tinha entendido que estava morto. Andrew Henry, comandante da expedição, tomou a decisão pragmática: não podiam carregar um moribundo por centenas de quilômetros em território hostil. Mas também não podiam simplesmente abandoná-lo sem pelo menos tentar. Então ofereceu $80, fortuna na época, para quem ficasse com Glass até ele morrer. 2 homens aceitaram. Um jovem chamado Jim Bridier, 19 anos. E John Fitzgerald, homem mais velho, experiente, cínico. Eles ficaram. Por 1 dia. 2 dias. Glass não morria. Continuava respirando aquela respiração horrível, borbulhante, cada inalação soando como última. Febre. Delírio. Mas não morria. E a cada hora que passava, Bridier e Fitzgerald ficavam mais nervosos. Território Arikara. Tribos hostis. Cada minuto ali era convite à morte. No 3º dia, Fitzgerald tomou decisão. Ele vai morrer de qualquer forma. Não faz sentido morrermos também. Bridier, jovem, inexperiente, aceitou. Pegaram o rifle de Glass. A faca. As ferramentas. Tudo o que pudesse ser útil ou valioso. E foram embora. Deixaram-no deitado em cova rasa, coberto com galhos.
Não chegaram nem a enterrá-lo direito. Quando alcançaram o resto da expedição, mentiram. Disseram que Glass havia morrido. Que tinham ficado até o final. Receberam os $80. E a história teria terminado ali. Mais um homem engolido pela vastidão indiferente da fronteira americana. Mais um nome esquecido. Mas Hugh Glass tinha algo que a ursa, que as feridas, que o abandono, não puderam matar, raiva absolutamente irracional de continuar existindo só para provar que podia. Ele acordou em algum momento depois que os homens partiram. Não sabe quanto tempo. Horas, talvez dias. Acordou sozinho. Sem armas. Sem ferramentas. Sem comida. Feridas infectadas. Corpo quebrado. 300 quilômetros da fortaleza mais próxima. E a primeira coisa que fez não foi chorar ou rezar ou aceitar morte inevitável. Foi se arrastar até um riacho. Porque antes de morrer, antes de permitir que aqueles filhos da puta tivessem a satisfação de estarem certos, ele ia beber água. E bebeu. E não morreu. Então se arrastou mais um pouco. Encontrou frutas silvestres. Comeu. Vomitou. Comeu de novo. Não morreu. A perna quebrada tornava impossível andar. Então ele rastejou. Literalmente. De barriga no chão, usando cotovelos para se puxar, centímetro por centímetro, através de floresta, de pradaria, de território onde cada sombra podia ser lobo, urso, ou guerreiro decidido a arrancar seu couro cabeludo. A infecção nas costas atraía vermes. E ao invés de removê-los, Glass percebeu que eles estavam comendo carne necrosada. Limpando a ferida. Então deixou. Usou larvas como cirurgiões involuntários. Ele seguiu o Rio Grande. Porque rio significava água. Água significava vida. Significava direção. Caçar era impossível sem armas, mas ele encontrava carcaças deixadas por lobos. Esperava os animais se afastarem e roubava pedaços de carne podre. Mastigava ossos. Bebia sangue coagulado. A perna eventualmente começou a cicatrizar torta. Ele improvisou bengala. Conseguiu ficar em pé. Andar mancando. Cada passo era agonia. Mas cada passo era também declaração e ainda não morri, seus covardes. 6 semanas. 40 dias arrastando-se, mancando, sobrevivendo através de pura teimosia e ódio. Ele chegou no Forte Kiowa. Os homens que o viram chegar não acreditaram. Literalmente recusaram a acreditar que era Hugh Glass. Porque Hugh Glass estava morto. Bridger e Fitzgerald tinham dito. E mesmo quando ele falou, mesmo quando provou quem era, eles não conseguiam processar. Aquela coisa semi-esquelética, coberta de cicatrizes, com olhos febris brilhando em cavidades fundas, e aquilo não era homem. Era fantasma. Era a manifestação física de vingança encarnada. Glass comeu. Bebeu. Deixaram tratar suas feridas. E no momento em que teve força suficiente para ficar em pé sem cair, fez uma pergunta: onde estão Bridger e Fitzgerald? Porque não foi acidente que ele sobreviveu. Não foi sorte. Não foi vontade de viver genérica ou amor pela vida. Foi especificamente, singularmente, obsessivamente a necessidade de olhar nos olhos daqueles homens e fazer eles entenderem o que tinham feito. Ele descobriu que Fitzgerald havia se alistado no exército. Estava em Fort Atkinson. Bridger estava com uma expedição rio acima. Glass foi atrás de Bridger primeiro. Levou meses.
cruzou novamente centenas de quilômetros. E quando finalmente o encontrou, quando finalmente ficou cara a cara com o jovem que o tinha abandonado para morrer e não o matou. Bridir tinha 19 anos. Era criança. Estava claramente apavorado, esperando morte. Iglesias olhou para ele e viu não um traidor calculista, mas garoto assustado que havia tomado decisão errada sob pressão de homem mais velho. Então apenas pegou de volta suas armas. Suas ferramentas. E disse algo próximo de: "Você não vale a bala." Fitzgerald foi diferente. Iglesias o rastreou até Fort Atkinson. E estava pronto. Havia sobrevivido ao impossível especificamente para este momento. Para confrontar o homem que não apenas o abandonou, mas roubou suas coisas, mentiu sobre sua morte, e lucrou com isso. Iglesias entrou no forte exigindo justiça. Exigindo Fitzgerald. E descobriu que não podia tocá-lo. Porque Fitzgerald era soldado do exército dos Estados Unidos. E matar soldado era crime federal. Comandante do forte ouviu a história inteira. Acreditou em Iglesias. Mas tudo o que podia fazer era forçar Fitzgerald a devolver o rifle roubado. Nada mais. Imagine. 300 quilômetros rastejando. Meses de sofrimento. Dor indescritível. Tudo alimentado pela promessa de vingança. E quando finalmente chega o momento e você não pode. Legalmente, tecnicamente, fisicamente pode. Mas fazer isso significaria ser enforcado. Significaria jogar fora tudo que sobreviveu. Fitzgerald ficou ali, atrás de uniforme que funcionava como armadura legal. Iglesias teve que engolir raiva, engolir injustiça, pegar o rifle e ir embora. A história diz que ele ficou com o rifle. E Fitzgerald ficou com a vida. E nenhum dos dois realmente venceu. Mas aqui está o que os filmes não contam. O que romantizações esquecem. Hugh Glass viveu mais 11 anos depois daquilo. 11 anos continuando a ser caçador, batedor, homem da fronteira. E em 1833, foi morto por índios Arikara junto com 2 companheiros em um ataque no rio Yellowstone. Levou flecha. Morreu rápido dessa vez. Sem drama. Sem jornada épica de sobrevivência. Apenas mais um homem engolido pela vastidão indiferente da fronteira. Então o que significa? Ele sobreviveu àquilo tudo apenas para morrer de forma aleatória uma década depois? A vingança que alimentou cada centímetro daquela jornada não se concretizou. Bridir viveu até velhice, tornou-se lenda da fronteira, teve fortaleza com seu nome. Fitzgerald desapareceu nos registros, provavelmente viveu vida normal. Iglesias, o homem que desafiou morte, que transformou o trauma físico impossível em combustível para continuar existindo, e virou nota de rodapé na história até Hollywood decidir que dava bom filme. Aqui está a verdade desconfortável sobre vingança, ela raramente satisfaz. Mesmo quando consegue. Mesmo quando você pega o cara, olha nos olhos dele, faz ele pagar e ainda vazio. Porque vingança promete encerramento. Promete que se você apenas chegar lá, se apenas confrontar, se apenas fizer justiça com as próprias mãos, vai haver paz. Mas não há. Nunca há. Glass rastejou 300 quilômetros e no final não matou ninguém. Não teve catarse. Apenas recuperou o rifle e continuou vivendo em um mundo que permanecia brutal, indiferente, perigoso. Mas talvez seja isso que torna a história verdadeiramente poderosa. Não é sobre vingança bem-sucedida. É sobre recusa. Recusa em morrer. Recusa em aceitar que aqueles homens tinham direito de decidir quando sua história terminava.
Glass não sobreviveu porque queria viver. Ele sobreviveu porque recusava morrer nos termos deles. É diferença sutil mais fundamental. Não é vida que move ele. É teimosia. É orgulho ferido transformado em força bruta. Pense no que o corpo dele passou. Costelas quebradas perfurando o pulmão. Cada respiração por semanas sendo agonia. Garganta rasgada tornando engolir tortura. Perna quebrada que nunca cicatrizou direito. Costas abertas infectando, apodrecendo, sendo literalmente comidas por vermes enquanto ele ainda estava consciente. E através de tudo isso, ele continuou. Não porque era forte. Força eventualmente acaba. Ele continuou porque raiva é combustível renovável. Quanto mais você sofre, mais raiva tem. Quanto mais raiva tem, mais aguenta sofrer. Ciclo infinito que só termina quando o corpo finalmente desiste completamente ou quando o objetivo é alcançado. E Glass alcançou o objetivo. Não o objetivo que imaginou. Não a vingança limpa, catártica, cinematográfica. Mas o objetivo de provar que podia. De ficar na frente de Bridger e Fitzgerald e existir. De fazer eles confrontarem o fato de que haviam deixado o homem vivo para morrer e esse homem se recusou. Isso, em si, é poder. É tipo de vitória que não aparece em filme porque não tem resolução satisfatória. Mas é mais real. Mais humana. A jornada de Glass virou lenda quase imediatamente. Outros homens da fronteira contavam história em fogueiras. Exageravam detalhes. Adicionavam elementos dramáticos. E cada retelling tornava Glass menos humano e mais mito. O filme O Regresso é apenas última iteração desse processo. Leonardo DiCaprio rastejando na neve, sendo enterrado vivo, comendo fígado cru de bisão e tudo visualmente impressionante. Tecnicamente brilhante. Mas necessariamente simplificado. Porque você não pode colocar 6 semanas de sofrimento monótono em 2 horas. Precisa comprimir. Dramatizar. E no processo, perde nuance. A nuance é que Glass provavelmente não era herói. Ele era homem duro, provavelmente violento, que vivia em mundo violento fazendo coisas violentas. A nuance é que Bridger e Fitzgerald não eram vilões cartoonizados. Eram homens assustados tomando decisão pragmática em situação impossível. Abandonar Glass era errado moralmente? Sim. Mas era compreensível? Também sim. Ficar com corpo moribundo em território hostil era a sentença de morte para todos. Eles escolheram sobrevivência própria sobre lealdade a homem já morto. Exceto que ele não estava morto. E essa é a maldição deles. Porque se Glass tivesse morrido, como todo indicador físico sugeria que ia, então decisão dele seria apenas pragmatismo necessário. Mas ele não morreu. E isso transformou o pragmatismo em traição. Transformou eles em covardes que abandonaram o companheiro. E pior, em mentirosos que lucraram com a história. Fitzgerald especialmente. Porque ele era mais velho. E experiente. Ele sabia o que estava fazendo. Quando pegou o rifle de Glass, quando pegou faca, ferramentas, ele não estava apenas abandonando o homem moribundo. Estava saqueando. Estava transformando tragédia em oportunidade. E quando mentiu para Andrew Henry, quando aceitou o pagamento por ficar até Glass morrer quando não ficou, e isso é onde cruza a linha de pragmatismo para a maldade deliberada. Glass tinha todo o direito de matá-lo. Pelo código da fronteira, pela lógica de sobrevivência daquele mundo, Fitzgerald merecia a bala.
E se Glass tivesse atirado nele no momento em que o encontrou, nenhum júri de homens da fronteira teria condenado. Mas ele não atirou. Porque entre sobreviver à ursa e encontrar Fitzgerald, algo havia mudado. Talvez tenha sido tempo. Talvez tenha sido perceber que vingança não traria de volta meses de sofrimento. Talvez tenha sido simplesmente cansaço. Raiva sustenta por tempo limitado. Eventualmente, até raiva queima completamente e só resta cinzas. Ou talvez Glass tenha percebido algo mais profundo. Que matar Fitzgerald não o tornaria vitorioso. Apenas o tornaria assassino. E depois de sobreviver ao impossível, depois de provar que era mais forte que morte, mais teimoso que destino, ser reduzido a assassino de homem patético atrás de uniforme e seria desperdício. Seria deixar Fitzgerald definir quem ele era. E Glass não ia dar essa satisfação. Então ele pegou o rifle. Virou costas. E continuou vivendo. Por 11 anos. Fazendo o mesmo trabalho perigoso. Tomando os mesmos riscos. Até que eventualmente, inevitavelmente, Fronteira cobrou o preço. Porque Fronteira sempre cobra. Glass sabia disso. Todos sabiam. Viver daquela forma era apostar contra a morte repetidamente. E casa sempre vence eventualmente. Mas naqueles 11 anos, toda vez que alguém contava a história de Hugh Glass e do urso, toda vez que o nome dele era mencionado com reverência ou incredulidade, Bridger e Fitzgerald tinham que ouvir. Tinham que saber que eram vilões da história. Que haviam falhado o teste fundamental de caráter humano. E isso, talvez, seja a vingança mais duradoura. Não morte rápida. Mas vida longa sabendo que você é covarde. Sabendo que quando foi testado de verdade, quando importava, você falhou. A história de Hugh Glass nos assombra porque não oferece conforto fácil. Não tem moral limpa. Não diz vingança é boa ou perdão é melhor. Diz algo mais complicado, e às vezes você sobrevive simplesmente porque se recusa a morrer. Às vezes vingança não se parece com vitória. Às vezes tudo que você ganha é direito de continuar existindo em um mundo que permanece brutal. E talvez isso seja suficiente. Não para fazer boa história de Hollywood, mas para entender algo verdadeiro sobre natureza humana. Que somos teimosos. Que raiva pode ser força motriz tão poderosa quanto o amor. Que corpo aguenta muito mais do que mente acredita possível. E que no final, vitória real não é destruir inimigo. É simplesmente sobreviver ao que deveria ter te destruído e continuar caminhando, mancando, rastejando e mais continuar. Hugh Glass morreu em 1833. Mas a história dele não morreu. Ela rasteja através dos séculos, ganha novas formas, novos rostos, novos significados. E toda vez que alguém assiste o regresso, toda vez que ouve sobre homem que rastejou 300 quilômetros por pura teimosia, algo ecoa. Porque todos nós já fomos abandonados de alguma forma. Todos já rastejamos através de algum tipo de inferno pessoal. E a pergunta que fica não é se vamos nos vingar. É se vamos continuar. Se vamos nos recusar a morrer nos termos que outros definiram. Se vamos transformar dor em combustível e raiva em direção e simplesmente continuar rastejando. Até não poder mais.